Vendo tudo que a gente já discutiu sobre a segregação, vendo sobre o espaço mercadoria e também sobre o outro tema o primeiro tema que a gente comentou, eu gostaria de saber, como você comentou também que a senhora já morou em algum tempo em ocupação, a gente queria saber se a senhora consegue criar alguma relação com a ação de tais conceitos da nossa sociedade, os conceitos que a gente comentou aqui no nosso diálogo, com essa situação de morar numa ocupação. Tipo, como tudo que a gente comentou aqui, todos esses conceitos que a gente comentou, levam uma pessoa a morar em ocupação. Esse exemplo que eu dei agora, do empreendimento imobiliário, que põe tudo dentro do empreendimento imobiliário, e aí mata o mercadinho, mata o cara da banquinha de verdura e tal. Então vai minando as pequenas possibilidades das pessoas. Então as pessoas vão ficando sem condição, elas vão ficando sem recurso, né? E a nossa grande questão é a moradia. A nossa grande questão é a moradia. Então nós temos que pensar, se a gente pensar macro, a gente tem que pensar em educação, moradia e saúde. Porque assim, você não tem dignidade se você não tem uma moradia, se você não tem endereço. Você entendeu? Por isso que quando essas pessoas vão pra rua, elas perdem totalmente a dignidade, elas perdem o valor. Demoram mais para perder a dignidade, mas elas vão perdendo valores. As ocupações, ao meu ver, pelo menos o que eu conheci, a gente não pode generalizar. Porque existem movimentos complicados, existem ocupações que foram usadas para tráfico, para condutas erradas. E existem lugares de pessoas que realmente precisavam de um lugar para morar. Eu precisei. Eu fiquei desempregada, eu sofri 2 acidentes, eu demorei para me colocar no mercado de trabalho, eu tenho uma filha que na época tinha 5 anos, né? E assim, eu precisava de um mínimo de dignidade para morar. Eu sou uma pessoa que tem uma família muito grande, mas entre você ter a ajuda da família, morar com a família e depender da família é uma coisa. Você ter um mínimo de autonomia porque você quer ter. É outra coisa, né? E aí, eu só consegui isso indo para uma ocupação. Porque, ao contrário do que possa parecer, como eu pagava pouco, eu conseguia me alimentar bem minha filha, vestir, porque eu gastava pouco com moradia. E aí eu fui conhecer a luta e saber como as coisas funcionavam. E foi dentro de uma ocupação que eu aprendi a viver em comunidade. Saber o que um está fazendo, o que o outro ajuda, o que você precisa, o seu vizinho vai fazer. A coordenação das ocupações vão se preocupar se seu filho foi para um posto de saúde. Eu dei a sorte de conhecer um lugar extremamente organizado, né? Um lugar extremamente organizado. E eu tive até um conhecimento político de coisas que eu não sabia, de direitos que eu não imaginava que eu teria. E foi dentro de uma ocupação que eu tive o conhecimento dos meus direitos. E aprendi a viver em comunidade, a saber o que é depender de um vizinho, precisar disso, precisar daquilo, ter com quem contar. A minha experiência foi muito boa. Fiquei o tempo que foi necessário, consegui me estabilizar, consegui voltar para o mercado de trabalho. Como demandava pouco do meu dinheiro para morar, eu consegui manter uma qualidade de vida, né? Eu sei que muitas ocupações não funcionam assim, sei que muitas organizações não são dessa forma, mas eu tive essa felicidade. Então foi um lugar que me acolheu, foi um lugar que me ajudou, foi um lugar que me estruturou. Então a gente também precisa parar e rever o conceito de movimento social. Nós temos, principalmente para moradia, nós temos alguns muito sérios, outros infelizmente não são. Mas a gente tem que começar a enxergar. E eu digo para você, como a nossa grande massa da população é pobre, nós somos pobres, a grande maioria é pobre. Então, se você pega São Paulo, 95% da população é pobre. E a gente precisa mudar essa realidade. Não mudar a realidade de ser pobre, porque, enfim, não é isso. Mas sim ter dignidade.
e isso começar com moradia. Você entendeu? E os movimentos sociais, alguns, eles trazem um conceito muito bom em relação a isso. Isso tanto é verdade que nós fazemos parte de estudos de faculdade de arquitetura da Bélgica, da França. São pessoas que inclusive eu recebo até hoje para falar sobre a experiência de ser morado numa ocupação, de tão funcional que isso é aqui no Brasil. Eu falo para vocês que o Brasil é um dos países que mais trabalham em cima disso e mais tem resultado. Então, assim, se tem resultado, por que não ser feito? Né? Isso é um dos braços desse problema social que a gente tem tão grande aí na rua. As pessoas não têm casa. É óbvio que, como a gente falou ao princípio, nós precisamos evitar que chegue a isso. E uma das coisas importantes é a pessoa ter acesso à moradia, né? A pessoa poder comprar. Veja bem, os movimentos sociais, eles não te dão uma casa, eles te proporcionam você comprar. Então isso também é uma coisa que tem que ser vista.